muito ruim o papel do Brasil na cúpula do clima. Veja, essa cúpula do clima, essa reunião, foi convocada pelo presidente, foi sugerida, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, chamando os países, botou no ranking os países que mais contribuem com a emissão de CO2 no mundo. Né? E cada qual, né, contribui de uma maneira, a maioria, evidentemente, queimando combustíveis fósseis, mas tem o caso brasileiro que nós temos a situação do desmatamento. Né? E o papelão de Bolsonaro, quer dizer, o Biden convocou isso e só no final do ano nós vamos ter a reunião da ONU sobre o clima. Mas isso já fez com que diversos países, a Europa se mexeu, a própria China está se mexendo, né? Com que vários países divulgassem, antecipassem decisões visando a redução da emissão de CO2. Né? A gente pode aqui nesse vídeo tratar se isso é tarde, se não é. O importante é que está sendo feito. A situação do aquecimento global é sim uma situação problemática no mundo, é uma situação dramática no mundo. Eu queria chamar a atenção aqui que isso se tornou algo politizado entre esquerda e direita muito recentemente, não era assim. Margaret Thatcher, super, ultra, neoliberal, ela por formação era engenheira química e ela defendia, né, já na época, no final dos anos 70, anos 80, medidas que reduzissem a emissão de CO2, medidas que combatessem o aquecimento global. Você tem elementos da psicologia humana, né? Nós seres humanos somos animais, né? Que a gente só realmente ataca um problema quando ele está ali, né? Nós estamos na beira do precipício, que é o caso da situação do globo hoje, da situação do mundo hoje. Então, essa reunião, quer dizer, expôs a situação do Brasil. Se eu não me engano, Bolsonaro foi o 21º a falar, parece que tem em torno de 40 países, né? E Bolsonaro, ele não foi dos primeiros a falar e, no momento de sua fala, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se retirou. Qualquer que seja o motivo, uma emergência, iria se retirar qualquer que fosse o líder, né? A questão não é essa, a questão é sempre importante lembrar que Bolsonaro foi um dos últimos, se não o último, chefe de governo importante a reconhecer a vitória eleitoral de Biden no ano passado nos Estados Unidos. Tá? E Bolsonaro o tempo inteiro ficou se referindo à fraude na eleição, enfim, foi um ventríloco de Donald Trump no Brasil. E é claro que isso deixa sequelas no relacionamento, né? O Joe Biden é um político tarimbado, eleito senador inúmeras vezes, foi vice-presidente do Obama por 2 mandatos, enfim, não é qualquer político, é um político tarimbado, é um político muito preparado. E Biden começou a dar o troco em Bolsonaro. Não significa que tenha acabado, né? Pode ser um longo processo até que Bolsonaro se enquadre. Essa coisa de acordo internacional é interessante. No ano de 2000, né, eu fiz um curso nos Estados Unidos e ali foi interessante ver professores norte-americanos, quando eles falaram, um curso de relações internacionais, e eles falaram dos acordos internacionais. Os Estados Unidos, eles têm muito essa visão de que a lei tem que ser cumprida, custe o que custar. Tem um elemento cultural nos Estados Unidos em favor do cumprimento da lei. Isso, quando levado para acordos internacionais, eu não sei se você nota isso, os Estados Unidos ele demora a assinar acordos internacionais e não faz como, por exemplo, o Brasil ou muitos países, que qualquer acordo internacional que aparece vai lá e assina. Os Estados Unidos assinam menos que a maioria dos países e demoram a assinar. Por quê? Porque aquilo muitas vezes amarra internamente o país, né? Aquilo é sério, né? Se assinou, vai ter que cumprir. Por isso que leva tempo para as negociações, ver que cláusulas teriam que ser mudadas para tornar aquilo factível quando se pensa em cumprir. Então isso é bem interessante, né? Já o Brasil, que não tem essa tradição de cumprimento da lei, assina qualquer acordo internacional e a gente depois escolhe se vai cumprir ou não. Né? Essa é uma diferença importante entre os dois países. Né? Hoje a disposição dos países desenvolvidos, inclusive dos Estados Unidos, porque tem um problema de governança global, ainda que seja tomada uma decisão
em comum acordo com todos os países, uma decisão baseada na ciência, uma decisão muito bem construída, né? Quem vai executar tais decisões são governos nacionais. Tem alternância de poder. A gente viu, os Estados Unidos estava seguindo um determinado caminho no combate ao aquecimento global, veio o Trump e muda totalmente o caminho que estava sendo seguido. Então, não tem, um problema, há um problema, né, pelo menos até agora, insolúvel de governança. Bolsonaro, veja o que ele está fazendo em termos de desmatamento no Brasil. Agora, o Brasil está sob uma pressão muito forte. O Bolsonaro é um bobo do ponto de vista da política, ele segue essas coisas viscerais, políticos tendem a ser muito mais racionais do que Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque estão sendo enviados recados para Bolsonaro, vários recados para Bolsonaro, dizendo, olha, corrija aí o que você está fazendo. Em algum momento os recados vão acabar e serão tomadas medidas concretas contra o Brasil, medidas prejudiciais para setores econômicos no Brasil, mais notadamente para o agronegócio. Não será surpreendente, isso já está acontecendo, mas isso pode crescer muito ainda, tem muito espaço para crescer, se o agronegócio obrigar Bolsonaro a fazer uma inflexão da política ambiental. Vamos ver, não está claro. Eu diria que uma das piores heranças que esse período Bolsonaro vai deixar para o Brasil é herança ambiental, porque quando você derruba uma floresta, não é que não seja possível recompor, mas é muito complicado, demora muito tempo. Eu sempre digo, olha, as grandes heranças, as piores heranças que Bolsonaro irá deixar, todas elas são relacionadas com morte. A morte na Covid, as mortes evitáveis, porque haveria morte, mesmo que fosse um governo responsável, mas, sei lá, tem um diferencial que diz respeito à irresponsabilidade completa de Bolsonaro, se não sua má intenção. Então, essas mortes são irreversíveis. Muitas sequelas vão ser de difícil reversibilidade. E as mortes na natureza. No caso, há reversibilidade possível, sim. Reflorestamento, só que isso não é a mesma coisa, leva muito tempo, exige continuidade de muitos governos. Então, digamos assim, essas duas heranças, esses dois malefícios são os piores, o ambiental e o de perdas de vidas humanas. O resto tudo, a correção, é possível muito rapidamente. O desgoverno, políticas públicas equivocadas, políticas educacionais equivocadas, isso daí se corrige. Com um ano e meio de um governo minimamente responsável, isso daí será corrigido. Agora, você não ressuscita ninguém. As pessoas que morreram, você não coloca da noite para o dia de pé uma floresta derrubada. Então, este é um grande problema. Se você tiver assim, qual é o questionamento? Bolsonaro irá mudar daqui para o final de seu mandato? Não sei se tem tempo para isso. Nós temos mais esse ano, estamos chegando aí abril, maio, depois meados do ano, depois no próximo ano, todos os apoiadores de Bolsonaro poderão olhar para o próximo ano dizendo, olha, vai mudar o presidente da República, Bolsonaro será derrotado, então vamos devastar o máximo possível agora, porque o que entrar, ele vai adotar uma política oposta de Bolsonaro. Então não temos, infelizmente, não temos algo positivo para falar com relação a isso. Agora, a cúpula do clima, mostrou como estamos isolados mundialmente. Todos os países têm tido um mínimo de responsabilidade que falta, inteiramente a Bolsonaro no que tange ao que cada país tem de fazer. Olha, o Brasil está super atrasado. Se é que se pode dizer que em carros elétricos, o Bolsonaro não é o único responsável, mas está muito atrasado, não se faz nada, realmente ousado para a adoção de carros elétricos no Brasil. Está pipocando aqui e acolá. O Brasil, geração de energia solar, por meio da energia elétrica baseado na energia solar. Países que têm muito menos insolação que o Brasil
estão muito mais adiantados que nós. Então, é patética a nossa situação e Bolsonaro piora uma situação que já não era, né, que não era das melhores. Né? Estamos isolados mundialmente e vamos continuar enquanto Bolsonaro for o presidente. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal de YouTube.